Bom dia, eu vou pregar a Bíblia, a palavra de Deus não está presa. Olha, 2 Timóteo 2:9, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Maravilha. Permaneça com sua Bíblia aberta e vamos orar. Que o Senhor nos conceda um bom tempo com a tua palavra e que possamos, com poder, com graça, com auxílio do teu Espírito, tomar posse dessas verdades tão importantes para as nossas vidas. Sê tu glorificado, em nome de Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Eu lembro os irmãos... Lembrar não, eu acho que vocês nem sabiam, né? Que Paulo estava preso quando ele escreveu esta carta. Ele estava preso. É triste, né? Mas muitos e muitos servos de Deus, no transcorrer da história da igreja, muitos foram presos, muitos foram queimados vivos. Muitos foram maltratados. E Paulo aqui não foi diferente. Tá? Quando somos fiéis ao Senhor, a perseguição vem, irmãos, de uma forma ou de outra. Não tem dúvida. Tudo Satanás fará para prender a Bíblia. E ele pensa inutilmente que ao prender um crente, ao prender um pastor, ele prende a Bíblia. Mas a palavra de Deus, Paulo bem claro aqui, ele fala, a palavra de Deus não está algemada. Por que Paulo frisava isso? Olha o versículo anterior. Ele diz o quê? Lembra-te, ele falou, lembra-te de mim? Paulo estava pensando nele? Não era ele uma pessoa importante? Não. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos. O Evangelho publica um Cristo vivo. Pronto, irmãos. Por quê? Se eu morrer, meu Senhor jamais morrerá. Ele ressuscitou. Então nós temos lições aqui para aprender. A essência do Evangelho é nosso Senhor ressuscitado. E Paulo sofria algemado, ele estava lá em Roma preso, mas não estava sem o conforto e o consolo. Eu lembro aqui aquele caso de João Batista, né? Quando ele estava preso, prestes a ser cortada a cabeça dele, ele mandou um mensageiro para perguntar se Jesus era ele mesmo o Messias. Jesus falou, fez alguns sinais e maravilhas, falou, vai lá para João, fala para ele o que você viu. Quando um homem está preso, um servo de Deus, o Senhor está vivo. Mas a alegria de Paulo é que a palavra de Deus não está algemada. Esta semana morreu meu colega, pastor Edeval. Eu era muito amigo dele. E ele está na glória com Cristo. Eu fui visitá-lo lá no hospital. E ele, quando estava lá deitado, ele estava sempre falando para os médicos, falando para os enfermeiros sobre a palavra de Deus. Ele não parava. Edeval era assim. Agora, irmãos, em que sentido a palavra de Deus não está presa? Ela não está algemada. Então, isso implica em quê para nós? Primeiro, eu tenho aqui 3 argumentos tirados desse homem de Deus aqui. O primeiro é, de sorte que não possa tornar-se conhecida. Não importa.
A palavra de Deus não fica posta dentro de um prédio com grade. Você pode prender um homem, mas não prende a palavra. Os ministros, os verdadeiros pregadores, eles podem ser presos. Eu posso ser preso a qualquer momento. Esta semana, eu li que lá na Colômbia, um pastor com a esposa, com o filho, com a filha, os 4 foram assassinados. Lá na Colômbia. Estão fazendo de tudo no mundo, para acabar com a palavra de Deus. Quando os irmãos veem terrorismo de um lado, mexendo com a política, é porque Satanás quer chegar até a Bíblia. Tá? Ele prepara o caminho para chegar onde ele quer chegar. Tá? Ele vai assim, ele vai tirando os tropeços até chegar onde está a palavra de Deus. Os irmãos vão perceber que aqueles que não amam a palavra de Deus, Satanás não importuna. Não. Ele está até de mãos dadas com pregadores fraudulentos, mentirosos, enganadores, avarentos. Outro detalhe aqui. Este livro aqui, o livro que você tem na mão aí, irmão e irmã, esse livro pode ser queimado. Pode. Mas não se pode queimar a palavra, a verdade. Impressionante, né? Você pode queimar. E a história foi que o comunismo e o catolicismo queimaram milhares de Bíblia. Queimaram. Mas escuta, você não pode queimar a verdade. É a palavra de Deus. É a pura verdade. Agora, a segunda lição que vem a lume aqui para nós é que a palavra de Deus não pode ser algemada de tal maneira que ela não possa consolar a alma. A convicção de pecado não impedirá o consolo quando a fé é dada. Eu tenho certeza que vocês aí, aqueles momentos mais difíceis na vida, a palavra de Deus chega, ela não está longe, irmãos. A palavra de Deus está perto. Ela está sempre aí perto daqueles que ouvem, dos verdadeiros crentes, para consolar, fortalecer. Às vezes um pastor fica desanimado com um membro, mas a Bíblia não, a Bíblia persegue o crente e vai lá onde ele mora, onde ele trabalha, onde ele estuda. A palavra de Deus é assim. Outro ensino aqui, o desespero confirmado será vencido. Quando tudo parece desesperador, a palavra de Deus vem e toma posse da alma. Toma posse. Quando o desespero chega. Quando parece que tudo vai ser destruído. Você lembra de Sansão quando estava preso, cego, tá? E ninguém, mas os filisteus não acreditavam que ele iria renovar, esqueceram do cabelo dele. A aliança que Deus fez com ele foi o cabelo. Não foi braço, não. Não foi músculo, não. Foi o cabelo, esqueceram desse detalhe. Então, aí ele lembrou do seu Deus e orou. E matou naquele dia, depois de destruir tudo. Ele morreu, mas todos os filisteus que ali estavam morreram. Ok, irmãos? Em terceiro lugar, a palavra de Deus não pode ser presa de tal maneira que não possa prevalecer sobre o erro. Nós estamos vivendo em dias, falo francamente para os irmãos, dias de infidelidade, tanta maldade religiosa. Quando você chega no YouTube, você vê tanto comentário sobre igrejas, sobre pastores, sobre mulheres na frente cantando e pregando e sensualizando homens.
Está desse jeito nossa sociedade, irmãos. Mas notem, queridos, infidelidade, ritualismo, como vemos na Igreja Católica, adoração ao Papa, fanatismo religioso, mentiras religiosas, como dos mormons, das testemunhas de Jeová, não atarão o Evangelho. Não, ninguém pode. Quando o mundo está pensando que derrotou o Evangelho, fechou as igrejas, abafou a voz dos pastores, Deus está atuando pela sua palavra. Ela não volta vazia, como diz Isaías 55. Sim, queridos irmãos, ninguém pode amarrar o Evangelho a ponto de manterem o seu maléfico poder sobre os homens. Não. Também o Evangelho deve realizar e vai realizar os propósitos de Deus. Quando o mundo parece que dominou, quando Israel estava preso lá no sofrimento, lá no Egito, a palavra de Deus estava em pé. Passaram mais de 400 anos, quase 500 anos, e a palavra de Deus estava em pé. E Deus acionou sua palavra, levantou Moisés, levantou Arão, destruiu o faraó, derrotou o exército egípcio e levou seu povo para Canaã. O tempo, as lutas, as dores, nada impede o poder e a glória da palavra de Deus. Vamos para o segundo ponto aqui. No segundo ponto temos por quais motivos isso é verdadeiro. Podemos confiar nisso? Podemos. Primeiro, a palavra de Deus não pode estar algemada. Por quê? Qual a razão? 3 razões. A primeira ela é a voz do Todo-Poderoso. A Bíblia que vocês têm em casa, irmãos, mesmo que vocês mantenham fechado, não lê, vocês não sabem o poder que esse livro tem. Vocês nem imaginam o poder. Não é aquele poder para você chegar, como fazem hoje na liturgia da superstição, né? De pegar a Bíblia, colocar lá na sala e de abrir um texto que você acha que vai exalar bênção. Nada disso. Não é esse livro assim, o papel, não, irmãos. Tá? O poder é a palavra. Lembra que Jesus chama atenção no capítulo 5 de João, ele chama a atenção dos judeus. Porque eles liam o Velho Testamento, a lei de Moisés, confiavam na letra. Mas Jesus diz do espírito da letra. O que importa é o espírito da letra. Tá? Isso que importa. Eles não conheciam. Por isso que não conheciam Cristo. Olvidavam, menosprezavam o Senhor. Jesus falou, vocês desprezam Moisés, quer dizer, Gênesis, Levítico, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, eram chamados os livros de Moisés. Jesus falou para ele, vocês desprezam Moisés, quando Moisés está falando de mim. Então eles estavam cegos, tinham a Bíblia, mas na cegueira, eles não viam. Então, queridos irmãos, ela é a voz do Todo-Poderoso. Quando eu estou pregando, queridos, eu sei o que a Bíblia pode fazer. Faz anos que eu estou pregando na internet. Eu não estou pregando confiando em meu poder. Eu estou confiando no poder absoluto da palavra de Deus. Ela é poderosa. Eu falei para os irmãos de Spurgeon, quando ele estava olhando o salão que estavam fazendo, para ele abrigar mais de 4.000 pessoas. Ele quis ouvir o som do salão, né? O eco ali.
E ele citou alto João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Uma senhora que ia passando, ouviu essa mensagem e se converteu. Só isso. Por quê? O poder da palavra de Deus. Então, eu vejo hoje, a pessoa vem na igreja, ela está cheia de gente, não está, então não é a igreja que eu quero. Tem a música que eu gosto? Não. Então não é a igreja que eu quero. Tem bênção para derramar, louvor, pulo, agitação? Não. Então não é o que eu gosto. Eu me lembro de um casalzinho que chegou aqui, falou que nós somos tradicionais. Nós damos ênfase à palavra de Deus. Ele não quis. Vocês são batistões. São como se nós desprezássemos os batistas. Mas não tem nada a ver com batista, irmãos. Nós temos com esse livro aqui. Eu sei que vários saíram, mas eu sei o poder que tem esse livro para mexer com aqueles que ouviram a palavra e que desdenharam, não quiseram, voltaram para a vida velha. Há um poder absoluto no livro de Deus. Não é de Davi. A igreja não é de Davi Sena. O pastor Edeval morreu. Ele deixou uma igreja lá em Uberlândia, que ele ergueu lá. Mas a igreja não é dele. É a palavra de Deus que fica. Eu conheci vários homens de Deus que trabalharam duramente, mas morreram já. Então, queridos, o que funciona é a palavra de Deus. Vamos mais. Ela é assistida pela eficaz operação do Espírito. Cristo morreu, ressuscitou, está ao lado do Pai e o Espírito dele está operando, vivificando a palavra de Deus nos corações. Então, não temos medo. Eu não tenho. Nós chegamos aqui domingo à noite. Sabe quantas pessoas tem? 4 pessoas. Podíamos desistir? Podíamos. 4 pessoas. Eu não desisto. Eu sei o que a Bíblia é capaz de fazer. No dia certo, Deus trará pessoas convictas de pecado, querendo ouvir a palavra. Porque ela não morre. Eu morrerei. Dona Nádia, que era tão usada por Deus aqui, morreu. Mas a palavra de Deus não. Vamos lá, irmãos. Outro detalhe aqui, para a alma, é que a palavra de Deus cria entusiasmo nos corações onde habita. E os homens devem declarar amplamente, fazer livre a palavra de Deus. Um homem chegou para comprar uma Bíblia, muitos anos atrás, numa livraria lá nos Estados Unidos. E o homem disse, para o homem que estava na livraria, o vendedor, disse, não temos nenhuma Bíblia. E eu acho que você não vai achar nenhuma aí na cidade. E eu garanto para você que dentro de 50 anos não terá mais nenhuma Bíblia no mundo inteiro. Aquele homem crente respondeu para ele, pois é, dentro de 50 anos você vai estar no inferno e a palavra de Deus vai triunfar no mundo inteiro. É assim. Queridos, não tenham medo. Nós temos a mais poderosa arma. Quando eu estou lendo a Bíblia, todo mês tenho passado por ela. Toda. Eu sei que eu estou me alimentando da verdade. Eu sei. O maior poder que existe é a Bíblia. Deus fez o universo só com a palavra. E você tem aqui na sua mão a poderosíssima palavra de Deus, capaz de quebrar todos os poderes do mal que imperam nessa cidade e no Brasil. Então eu não tenho medo. Vou pregar até que Deus faça manifestar a sua glória. Se eu morrer,
ele não morre. A palavra de Deus não morre. Vamos para o terceiro ponto aqui. Quais outros fatos paralelos a estes? Vamos lá. Primeiro, a palavra, com a prisão de Paulo, ele foi preso, os irmãos sabem, não era o aprisionamento da Bíblia, do mesmo modo. O que é que nós podemos chegar? Que conclusão? A morte dos pastores não é a morte do Evangelho. E falsos pastores Deus tem tirado da face da terra. Muitos têm suicidado. Eu já ouvi vários casos de pastores aqui no Brasil que se suicidaram. Não eram pastores nem crentes. Tá? Homens de Deus, eles têm o maior prazer quando a palavra de Deus é divulgada. Maior prazer. Quando eu vou daqui para outro lugar, eu gosto de estar numa igreja, não pelo show que tem lá, mas pela verdade pregada no púlpito. Quem é o homem que está pregando? Ele está falando da palavra de Deus? Eu ouvi uma mensagem que me deu vontade de levantar, lá em Florianópolis, e dizer para que ele não fiz, não sei porquê, Deus tapou minha boca. Ele não estava pregando a palavra de Deus. Ele estava pregando o que ele achava, não a verdade. E não tinha uma boca aberta, nem um pastor ali, para dizer o que precisava dizer para aquele elemento. Chamam-o de subversivo. Não, queridos. A morte dos pastores não mata o Evangelho. Quando Deus tranca a boca de um servo de Deus na morte, então é sinal de que ele tem outros que virão atrás. Né? Vamos imaginar aqui, na praga dos gafanhotos. Imagina aí os egípcios matando o gafanhoto. Pá, 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 pá. E os gafanhotos dizendo, você pode nos matar. Mas tem milhares vindo aí atrás. Olha, queridos, é assim com a palavra de Deus. Outro detalhe, a debilidade dos obreiros não é a debilidade da palavra de Deus. Eu sou, irmão, sinceramente, confesso, a minha debilidade é tanta. Eu não tenho, assim, posso falar com franqueza. Eu não tenho, assim, aquela habilidade para lidar com a palavra de Deus, como muitos homens tiveram e têm. Eu sei da minha fraqueza, sei até onde eu posso chegar. Mas note, isso debela, apaga o poder da palavra? De maneira nenhuma. Não. A Bíblia continua, né? Forte, poderosa nela mesma. Também, a escravidão da mente dos pregadores não é a escravidão da palavra. Não. Nada amordaça a Bíblia. Nada. Ela permanece livre, solta, e ela encara o poder das trevas. A Bíblia encara ladrões, salteadores, poderosos, arrogantes, encara Satanás, os demônios. A Bíblia encara tudo e vence tudo. Foi por isso que Jesus enfrentou o diabo no deserto, só com a palavra de Deus. Ele não chegou e falou, vou te matar agora. Não, ele chegou e encarou o orgulho do diabo, só usando a Bíblia. Também, irmãos, a frieza dos homens não é a frieza da palavra. Esses dias, eu sempre tenho orado pelas igrejas em São Paulo. Eu amo as igrejas, irmãos. Igrejas batistas. E eu perguntei a um pastor amigo meu, como está aquela igreja tal ali, até Jailson, irmão Francisco, foram para São Paulo e passaram aqui. Eu dei o endereço dessa igreja, que eles vão lá perto trabalhar. E o irmão falou, a igreja está fechando. No máximo 10 pessoas. Eu ouvi aquilo
como uma frieza muito grande da parte desse pastor. Parecia que ele está dizendo, eu abandonei esse grupo. Nós não podemos. Olha, irmãos, a frieza dos homens, e está frio mesmo. Eu nunca vi tanta geladeira para a Bíblia como está hoje. Irmão, Satanás ganhou e ganhou um espaço muito grande, quilômetro de distância. Ele ganhou um terreno longo no tocante à destruição, causando frieza nos homens. Causando. Você prega, eu preguei igreja, eu preguei. Onde a frieza pela Bíblia era assim. Ninguém importa. A Bíblia não... Hoje, a palavra de Deus não está falando. Entra aqui, sai aqui. Está vendo? Mudou a palavra? Não, ela é a mesma. Ela é poderosa. O que falta agora é nós dobrarmos os joelhos, colocar o joelho no chão, deixa criar calo no joelho e ora ao Senhor. Deus, derrama o teu poder de conversões de almas em nossos dias. O Brasil vai sofrer terrivelmente o efeito de ter abandonado a Bíblia, se nós não orarmos. Quando nós oramos, nós estamos pedindo, não que as igrejas enchem de pessoas, mas que a palavra de Deus seja derramada com poder. Eu não sei quantos estão orando por mim. Espero que sim. Espero. E me deem todo o apoio, me cerque. É o grupo que eu tenho. Me cerque com oração. Ore para Davi Sena. Tá? Enquanto eu estou vivo, irmãos. Enquanto minha voz está funcionando. Ore por mim. Outro detalhe aqui, querida igreja. A falsidade dos hipócritas. Eles são hipócritas? São. Olha, está cheio de elementos aí roubando do povo. Eles utilizam meios para atrair o povo. Shows, programa de curas, milagres, traz músicas do mundo e usam a Bíblia para seus propósitos. Por detrás é um trabalho bem malicioso, armadilhas são bem feitas, arapucas para pegar o povo. Mas escuta, a atitude deles falsifica a Bíblia? Não. Ninguém. Queridos irmãos, ninguém pode contra o poder da verdade. A ruína espiritual dos pregadores não é sua escravidão. Esses dias atrás, nós ouvimos de um pastor famoso lá nos Estados Unidos, caiu na tentação sexual. Caiu. Destrói a palavra de Deus? Não. Eu conheci um pastor que quando era jovem, eu o conheci como um grande pregador, ele abandonou a verdade. Abandonou. Destruiu a palavra de Deus? Não. Ele que ficou destruído. Ele que ficou. Eu oro por ele cada vez que eu passo por São Paulo em oração. É assim, queridos. Escuta, muitos pregadores ficaram frios. Tem medo de pregar. Tem medo de atacar o pecado. Tem medo. Também a ruína espiritual dos pregadores, dos pecadores, não é a derrota da palavra de Deus. Não é, irmãos. Nós estamos vendo a ruína dos pecadores hoje. E eu falo com toda a firmeza da minha alma. Nunca houve um tempo quanto hoje com tanta maldade. Maldade, mentiras, imoralidades, perversões sexuais, adultério, fornicação, homossexualismo, lesbianismo, destruição da família, drogas. Nunca houve, irmãos, tanto orgulho, tanta maldade feita em nome do pecado. E até usam o nome de Deus para abençoar suas maldades. Isso, irmãos, vai derrotar a Bíblia? Não.
palavra de Deus não é derrotada. E assim, a rejeição dela por parte dos incrédulos não é a nossa derrota. Se você olha para o número de pessoas, você está olhando para os homens. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver quanto você é vitorioso. Se você ama a palavra, você é a pessoa mais feliz que existe. Enquanto os outros podem ter comida, podem ter amizade, podem fazer festa, podem dizer que tem Jesus, podem cantar, podem pular, mas eles são derrotados. Os que amam a palavra de Deus são os vencedores, que amam esse livro maravilhoso, e gostam, e têm prazer de estar numa igreja onde prega a verdade. Custa o que custar. A Bíblia fere a gente. Ela é assim. Ela corta a gente lá dentro. Ela mexe mesmo. Irmãos, é uma espada. Não é flor. Hoje trata a Bíblia como um ramalhete de flores. Deus te abençoe. Segue aqui, segue aqui. Não. Ela é uma espada. Cortante, penetrante. Abençoado o homem e a mulher que sentem o terror da palavra de Deus lá dentro, mexendo com seu orgulho, mexendo mesmo com sua preguiça, mexendo com seu fanatismo, mexendo com tudo, com a carnalidade, porque Deus opera assim para fazer de você um homem e uma mulher verdadeiramente crentes em Cristo. É assim que a Bíblia faz. Que você ame esse livro. E o meu desejo é ver que vocês todos estão voltados para o livro de Deus. Voltados. Leiam, ouçam, aprendam, cresçam, falem desse livro. Peçam ao Senhor para encher seus corações da palavra de Deus. E vocês serão maravilhosamente usados por Deus. Quando Deus opera maravilhas, quando Deus traz sua visitação, Ele vai usar quem? Ele vai usar aqueles que amam a palavra dele. Que Ele aplique a sua palavra em cada coração nesta manhã.